sua. Moço, pode você só um pouquinho aí para mim, por favor? Isso. Só você dá uma puxadinha aqui para não ficar cansado. Se quiser dar uma mexida nesse outro também. Então, pode, filho, ó. Teve adoção. Mas a adoção não foi feita por um casal marido e mulher. A adoção foi feita por duas senhoras, e eram justamente as propriedades da localidade onde os pais viviam. Essas senhoras eram duas irmãs, já tinham uma certa idade, uma era praticamente cega e a outra tinha asma. Por conta disso, foram crianças que cresceram auxiliando os afazeres domésticos. Naquela época, a gente não tinha água canalizada. Nosso abastecimento da água era feito por pobre, ou se buscava água da Simão e Riacho. Tem que fazer muito essa parte. Nós estamos no bairro de Luz, já fomos levados à categoria de bairro justamente por conta da causa do Benigna. Nós ficamos a 2 quilômetros da cidade de Santana do Cariri, e a nossa população maior é depois dessa subidinha. A gente acha um aglomerado de casas, um posto de saúde, uma pracinha, uma capela que o padroeiro é São Vicente de Paulo, e tem alguns comércios. Na metade do bairro tem uma casa grande, que na época foi usada como sala de aula multissérie. Benigna fazia parte da turma, e da turma fazia parte de um rapaz chamado Raul. Olha, Benigna nasceu 15 de outubro de 21. 24 de outubro de 41, essa menina estava com 13 anos e 9 dias. À tardinha, pega o pote dela para fazer o abastecimento da água da casa. Na volta, esse colega de sala chamado Raul da espreita. Se aproxima, tira o pote da cabeça do Benigna e começa a assediá-la sexualmente. Como ela não aceitou as investidas, ele sacou de um facão e começou, gente, cortando os dedos da mão. Como essa menina não cedeu, ele fez uma perfuração na altura dos rins, ele fez uma na fronte, ele praticamente degolou. Benigna teve morte imediata. Raul voltou para casa, foi lavar o facão, que era um facão de cozinha, e quando a família dele viu sangue nas vestes dele, questionou o que aconteceu. Ele disse para a família que tinha matado o Teu, e para muitos é Teju, e para outros é Tejo, é Piu, que é um lagarto grande que predomina nessa nossa região. E assim, gente, embora tenha acontecido uma comoção muito grande com a morte de Benigna, a princípio ninguém associou a Raul. Foi feito diligências, foi muita gente presa inocentemente, até se chegar a Raul através de uma brincadeira e ele confessar que ele era um matante. Bom, Benigna tinha 13 anos e 9 dias. Raul era mais velho, mas não tinha 18 anos. Então ele foi detido, cumpriu uma pena numa casa para menores infratores na cidade de Maracanaú, que é uma cidade metropolitana da nossa capital, Fortaleza. Concluída a pena, conta a história que ele foi embora para São Paulo e que ele constituiu família. Mas voltando para 41, como acontecido, foi embora toda a família de Raul e foi embora os 3 irmãos biológicos de Benigna, porque pai e mãe ela já não tinha. Agora, gente, o grande encantamento foi a rapidez que ele chegou à família de Santidade. O acontecido 24 de outubro de 41 e no final do ano de 42, para o começo do ano de 43, já tinha pessoas pagando promessas, conseguindo graça para a intercessão dessa menina. No ano de 44, o ciclo da história, aqui na frente não tinha esse espaço, era só um cruzeiro, onde as pessoas depositavam formato de mamas, de cabeças, de braços, de pernas, tinha sempre velas acesas, trança de cabelo com fitas coloridas, ramalhete de flores, e a gente da circunvizinhança, de tanto ver as pessoas pagando promessa, tanto aqui como no local do Martin, que fica um pouquinho adiante, nós passamos a chamar de Santa Benigna. E na nossa ignorância, a gente nem tinha preocupação se tinha que ter uma da igreja. Porque para chamar de santo tem todo um processo que a igreja cria e desenvolve até culminar na santidade, né? E a gente chamava de santo. Então o rapaz de Santana, que o nome era Raimundo Sandro Cirão, ele é professor, é escritor, é historiador, é teatrólogo. Quando ele estava professor, ele descobriu uma deficiência muito grande na história de Santana do Cariri, na parte social, política e econômica, que nada a ver com Benigna. Então ele pegou um grupo de alunos e começou a fazer pesquisas. Ele queria saber quem tinha sido a primeira parteira, a primeira professora, como tinha surgido a primeira rua, e não demorou muito, ele chegou nessa comunidade. Quando ele chegou aqui, ele teve a oportunidade de conversar com os contemporâneos de Benigna. E ele ficou tão encantado com a história que ele resolveu publicar um livro com a história de Santana, e neste livro ele colocou um capítulo com a história de Benigna. Foi este livro que chamou a atenção do Potiguar, um rapaz do Rio Grande do Norte, porque assim, gente,
Eu nasci bem depois, mas eu nasci e cresci nessa comunidade. Sempre vi as pessoas pagando promessa, tanto nesse cruzeiro como no outro que tinha no local do martírio. A gente chamava de santa, mas não tínhamos nenhum tipo de iniciativa. Foi esse rapaz que veio do Rio Grande do Norte que disse assim: vamos criar uma comissão e ver o que a gente consegue fazer em torno do nome dessa menina. E por incrível que pareça, o acontecido foi em 41 e a primeira comissão criada em 2004. É uma comissão tão recente que eu digo que foi antes de ontem. Criamos a comissão e a primeira ação da comissão foi celebrarmos uma missa no local do martírio. Gente, nós conseguimos um público tão bom que a gente ficou com a obrigação de fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Em 2010, nós conseguimos sensibilizar a Diocese de Crato, que é a nossa diocese. Mas foi a primeira vez que um bispo diocesano participou dessas missas que nós ficamos chamando de Irmã Maria, dia 24 de outubro de 2010. Dom Fernando Comigo. Foi ele que presidiu essa missa, e na hora da homilia ele falou muito de castidade, de santidade, doação de vida, e isso nos alegrou muito, quando de repente ele resolve nos dar um presente. Porque ele diz assim: eu estou vendo com o olhar de pastor muito a gente, e não posso sair desse momento sem pedir que a paróquia de Santa Ana do Cariri crie uma comissão para trabalhar o processo de beatificação do Benedito XIV da Silva. E acrescentou: não me podem já. Esses processos eles são muito demorados. Vejam o caso do Padre Cícero. De repente ele sorri, como quem está vendo com olhar de pastor mesmo, e diz assim: mas quem sabe essa menina não vai achar um jeitinho de chegar na frente. Aí ele vislumbra isso aqui com uma imagem grande, com muitos romeiros, entendeu? E ele manda para a gente um padre chamado Padre Paulo Lemos, que veio com uma experiência muito grande com Maria, porque veio da Basílica Nossa Senhora das Dores de Juazeiro. Padre Paulo chega aqui e a gente cria a comissão. Primeira ação da comissão: fazer levantamentos de documentos. Precisávamos de uma cópia do certidão de nascimento de Benigna, uma cópia do certidão de óbito e, mais precisamente, uma cópia do certidão de batismo. Quando a gente localiza o certidão de batismo de Benigna, não é por acaso que nós temos essa cópia aqui na nossa celebração. Para mim, o lado direito, porque isso aqui é uma xerox do batistério. Para os senhores e senhoras, o lado esquerdo, ele é todo feito à mão. Mas a gente vê que bem no cantinho tem um manuscrito. E posso garantir para vocês que não foi o calor do momento. Porque esse padre, ele é de Ouricuí, Pernambuco, de nome Padre Cristiano Coelho, foi vigário dessa paróquia 38 anos, foi o pastor espiritual de Benigna e foi a primeira pessoa que viu santidade nessa menina. Por que eu digo que não foi o calor do momento? Porque esse padre faleceu em 76 e nós só criamos a primeira comissão de 2004. Mas o padre tinha deixado no batistério de Benigna a seguinte frase. Olha a frase que o padre deixou no batistério de Benigna. Morreu martirizada às 4 horas da tarde, do dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade. Que a sua santa alma pública freguesia sirva de proteção às crianças e às famílias da nossa paróquia, são os votos que façam a nossa santinha. Gente, no meu entender, nessa pequena frase, o padre santificou Benigna 3 vezes. Motivos como esse acontecem de manhã e de tarde no Brasil e no mundo. E o padre poderia ter começado: morreu assassinada, não podia, gente? Mas ele colocou: morreu martirizada, e na Igreja Católica o martírio ficou para santos. Na metade da frase ele diz que a sua santa alma converta a freguesia. E irá arrematar a frase dizendo: são os votos que façam a nossa santinha. Quer dizer, que chama o primeiro ponto de luz da história. Tem mais. Para se trabalhar santidade, você tem que ter um postulador. Esse postulador tem que ser uma pessoa que saiba muito a respeito de teologia, que saiba muito a respeito de santidade, e o caixa da comunidade tem que ser um caixa robusto. Na época, a gente nem tinha essa pessoa expert em teologia, nem que soubesse muito de santidade, e o nosso caixa, gente, não era zero não, viu? Era zeríssimo. Mas as coisas de Deus não têm explicação. O segundo ponto de luz a gente chama Monsenhor Italiano Machado. O Monsenhor italiano nasceu, cresceu, se ordenou, viveu toda a vida sacerdotal na Itália. Quando se aposentou, recebeu o convite de um bispo brasileiro para vir para o Brasil. Mais precisamente para o Ceará, só que não foi o nosso. Ele não estava se adaptando em Quixadá, estava retornando para a Itália, quando Dom Fernando Panico, que é o bispo emérito hoje,
era o responsável na época, disse assim, Vitalino, vem conhecer a minha diocese. E ele veio até o Crato. Quando ele chegou no Crato, Dom Fernando estava eufórico com essa história de Benigno, com essa frase do batistério, e ele disse assim, eu preciso ir lá. E Dom Fernando veio aqui. Dom Fernando, Monsenhor Vitalino veio aqui. Sentou nesses banquinhos como estamos sentados agora, contamos a história como estamos contando agora. Ele fez as perguntas que ele achava que devia, e no final ele usou a seguinte expressão, sinto o cheiro de santidade. Passou a morar no Crato. Foi esse santo homem que fez toda a entrevista com os contemporâneos de Benigno. Foi ele que, juntamente com alguns colegas, traduziu tudo isso para o latim. Foi ele que coordenou a exumação do corpo, coordenou o translado, coordenou o fechamento dessa documentação com as honras que pede a congregação da Casa dos Santos, e ele mesmo levou a congregação. Em 2013, olha, a comissão que era em 2011. Em 2013, Benigno recebe o título de servo de Deus. Primeira servidão da história do Ceará. E esse processo continuou tramitando. No dia 3 de outubro de 2019, a gente já sabia que o processo era tão bem montado que estava servindo de orientação para outras causas de santidade. No dia 3 de outubro de 2019, a gente recebe através da nossa parte, da nossa diocese, a confirmação de que o Papa Francisco tinha ação de beatificação dessa menina. Olha, na minha cabeça, quando se falava em beatificação, me veio duas imagens. Primeiro, Padre Cícero, que é santo não só para nós brasileiros, para o Brasil comigo. Segundo, Frei Damião de Bolzano. Ele não era brasileiro, ele nasceu em Bolzano, na Itália, mas viveu toda a vida religiosa desse nosso nordestano. De repente surge essa menina. No dia que o Papa Francisco assinou a beatificação, ela assinou sim. Só ela, Benigno Cardoso da Silva, da América Latina. E ele já deixou agendado a solenidade de beatificação, dia 21 de outubro de 2020. Mas em 2020, nós recebemos uma visita muito desejada. Quem não lembra da pandemia do Covid-19. Então, gente, essa solenidade só aconteceu no dia 24 de outubro de 2022. Mas pense, o Papa Francisco já assinou a beatificação. Ele não vai voltar atrás. Por que a solenidade é tão importante? Gente, a partir da solenidade de beatificação, principalmente a de Benigno Cardoso e de todos os beatos, que aconteceu no dia 24 de outubro de 2022, essa menina chamada Benigno Cardoso da Silva é santa para nós brasileiros. Ela pode ir para os altares em todo e qualquer local do Brasil. Ela pode ser padroeira em todo e qualquer local do Brasil. O que nos falta é a canonização, que é torná-la venerável no mundo inteiro, porque no Brasil ela já é. E para nossa grande alegria, as capelas estão surgindo. Crato tem um sítio que tem uma capela com Benigno Cardoso sendo padroeira, já fiz até festa. Temos outra em construção numa cidade chamada Potengi, que é aqui no Ceará. No mês de dezembro, nós tivemos a felicidade de ter a inauguração de uma capela, Benigno Cardoso sendo padroeira, em Campina Grande, na Paraíba. E nós estamos sabendo de uma em construção em Sergipe. Uma das coisas que mais nos animou foi o Dia de Todos os Santos, por ocasião de Todos os Santos. Em várias localidades do Brasil, como por exemplo Santa Catarina, Campina Grande, São Paulo, Curitiba, a gente viu uma pessoa caracterizada de Benigno. Isso nos alegrou muito. Eu só quero acrescentar que Raul se arrependeu. Na década de 70, no cruzeiro que tinha aqui na frente, ele chorou o arrependimento dele. E ele diz o seguinte: o que aconteceu foi uma loucura de adoração. E ele terminou confessando que a vida dele devia a Benigno, porque nas aflições dele era Benigno que corria. Gente, essa menina não deixou fotografia, daí porque a gente convive com 4 tipos de imagem. A primeira imagem pintada foi aquela lá. Mas os contemporâneos acharam o corte de cabelo muito moderno para o camponês. A gente teve uma segunda imagem, e novamente os contemporâneos acharam o rosto envelhecido para uma pessoa que só viveu 13 anos e 9 dias. A gente conviveu 11 anos e meio com essa imagem, até se chegar a essa. A partir de agosto de 2022, essa passa a ser oficial. Gente, eu falei que o Benedito era a quarta filha, não foi, gente? Olha, tinha uma irmã chamada Carmélia, um irmão chamado Alderi, um irmão chamado Cirineu e um irmão chamado Alderi. E a gente conseguiu a fotografia de Alderi, que era a irmã, e de Cirineu, que era o irmão, e de uma sobrinha dela. Então essa imagem ela foi feita com essa ciência facial mais moderna que existe hoje. O crânio foi todo feito em 3D e alguns detalhes foram feitos contemporâneos.
Porque, gente, pasme, mas ainda tem pessoas que estão vivendo com benignos que são ricos. Nós temos colega de primeira Eucaristia, olha, uma senhora desse tamanho, com 96 anos, totalmente lúcida. Eu até perguntei qual era o chá que ela tomava, eu queria tomar também, né? Porque tem que tomar o chá daquela mulher, porque com 96 anos, bem durinha, lúcida daquele jeito, ela foi colega de benigno na primeira Eucaristia. Nós temos colega de brincadeira de roda, nós temos colega de escola, perdemos muita gente nos últimos 8 anos. Mas ainda tem pessoas vivas. Porque se Benigna fosse viva, 15 de outubro, ela teria completado 96 anos. E do acontecido, 24 de outubro, completou 83. E assim, no Juazeiro muita gente veste preto pelo Padre Cícero. No Canindé muita gente veste marrom por São Francisco. Quem é católico no mês de maio gosta de se vestir de branco e de asa por Nossa Senhora. Muita gente veste vermelho pelo coração de Jesus. E aqui as pessoas se vestem assim, vermelho com as bolinhas brancas. Olha, tem senhor que chega aqui todo composto, com sua calça preta, calça branca, calça jeans e a camisa vermelha de bolinha branca. Tem senhora que chega de saia, de calça, de short e a blusa vermelha de bolinha branca. E tem gente que usa fidelidade até na confecção do vestido. Que faz o vestidinho com a faixinha branca da cintura, um punhozinho branco e a bolinha branca também. Nós celebramos Benigno de 15 a 24 de outubro. E aí, gente, eu digo aos romeiros que o mês de outubro é um mês muito importante para nós brasileiros. Primeiro, é o mês da criança. Segundo, é o mês do professor. É o mês Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. É o mês de Santa Teresinha do Menino Jesus. É o mês de São Francisco. E é também um mês missionário, né, gente? Na Igreja Católica. E de São Judas Tadeu. E de São Judas Tadeu. Né? Olha, Benigna nasceu no dia 15 de outubro de 21. Ela foi batizada no dia 21 de outubro de 21. O acontecido foi 24 de outubro de 41. Nós celebramos a primeira missa, 24 de outubro de 2004. A Diocese do Crato participou pela primeira vez, 24 de outubro de 2010. Nós descobrimos que o Papa Francisco tinha ação de beatificação, dia 3 de outubro de 2019. A solenidade ficou marcada para o dia 21 de outubro de 2020, aconteceu 24 de outubro de 2022. E como Benigna é santa para nós brasileiros, eu não conheço na história de santidade, porque a gente celebra Benigna de 15 a 24 de outubro. Nem o santo, que a gente começa os festejos, 15 de outubro, celebrando o seu nascimento para a vida. É aniversário de nascimento de Benigna. Na metade dos festejos, dia 21 de outubro, a gente celebra o seu nascimento para Deus, que é aniversário de Batista. E a gente encerra os festejos, dia 24, celebrando o seu martírio. E tudo isso acontece com essa menina, né? Então, gente, olha, eu tentei resumir bastante a história, esse é o nosso pequeno santuário, mas nós ganhamos do governo do Estado a trilha também de Benigno, que vai até o local onde ela tombou morta. Lá no local tem a imagem do ômega, que ele construiu com essa pedra, que o nome científico é calcário laminar, o apelido é Pedra Santana, ou Pedra Cariri. Lá no local tem uma cruz grande, tem uma pedra enorme com essa frase do Padre Cristiano Coelho, e tem a descidinha até o poço, onde ela buscava água. Que antes era um poço no chão, água muito fértil, hoje é uma cacimba, mas, pasme, sai muita água dessa cacimba para o Brasil e para o mundo. E ela nunca secou, graças a Deus. Aqui na frente nós estamos ganhando um complexo, esse sim vai ser grande, 48 mil metros quadrados, vai comportar 100 mil romeiros, e a imagem, que por sinal já foi colocada. Mas quem fez a imagem foi uma empresa que não tem experiência nenhuma com imagem. E graças a Deus, Deus nos deu a sensibilidade de criarmos uma comissão e entrar em contato com o governo do Estado e com a SOP, que é a Superintendência das Obras, para a gente tentar solucionar antes da inauguração, né? E a gente conseguiu, graças a Deus. Vai ser inteiramente refeito, né? E a gente espera que a inauguração seja até outubro. Quem é o fretante dessa turma? Sou eu. Eu quero parabenizar o senhor pela iniciativa. O nome do senhor? Laércio. Seu Laércio, a gente quer aqui, que faz parte da Comissão de Benigna, parabenizar o senhor pela iniciativa de fazer um frete, buscar romeiros e trazer até aqui. Que Deus e a Beata Benigna abençoe o senhor e os romeiros do Senhor. Amém. E eu digo para os romeiros que Benigna não convida ninguém a voltar aqui. Ó, ver aqui não tem convite para voltar, sabia? Porque ela faz a intimar, né? Convite, eu penso, se eu vou ou não. Intimação não tem isso não. For intimar, tem que voltar, né? Então está todo mundo intimado a voltar aqui, que ela mesmo está intimando, viu, gente? A gente fica muito contente com a visita de vocês e esperamos que vocês voltem sempre. A gente tentou resumir bastante a história. Quem ganhou o santinho, todo mundo recebeu o santinho. Sim. Quem não recebeu, posso passar.
Tem a oração pedindo a canonização no verso e tem as nossas redes sociais que vocês podem acessar e descobrir bem direitinho tudo o que acontece aqui por conta da beatificação dessa menina, certo?